Nossa equipe conseguiu, neste trabalho, reunir um assunto de extrema importância. Um documentário que contém entrevistas, gravações e conceitos passados por nós e pela experiência de profissionais. Esperamos que você compreenda, lute e valorize os direitos do trabalhador. Para isso, usamos opiniões diferentes, contamos com sua atenção. Boa tarde, estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Os direitos do trabalhador são essenciais para promover o desenvolvimento do país. A empresa tem a obrigação de fornecer ao trabalhador segurança, direitos de se organizar sem sindicatos, licença maternidade ou paternidade, seguro-desemprego, 13º salário, e o empregado que quiser pode alcançar direitos através da Previdência Social, INSS, assegurado pela Constituição Nacional, serve como uma garantia de afastamento por acidentes, invalidez e aposentadoria. Eduardo é professor e já trabalhou na profissão de alto risco. E conta um pouco dessa experiência. Eu trabalhei no polo petroquímico, na Massari, uma empresa chamada Pronol, hoje em dia da Alquímica, e eu tive doença ocupacional, certo? Eu fiquei afastado no período de doença ocupacional, e quando eu retornei, você tem um processo, mas você tem obrigado a ficar um ano de estabilidade. E passei por um processo também de frente ao INSS, essa coisa toda eles chamam CRP, que é Centro de Reabilitação Profissional, só que eu não tive a reabilitação, e quando eu retornei para a fábrica, eu tive, no caso, desvio de função, aí fui chamado para fazer um acordo, né? Eu optei na época por um ano a mais, e depois eu entrei no processo no INSS, até hoje estou brigando, tem 6 anos que eu estou no processo aí para ser indenizado. E o senhor acha que o trabalhador conhece bem seus direitos? Rapaz, melhorou, eu não conhecia ela. Por exemplo, o senhor teve problema de doença ocupacional. O que o senhor sabia na época sobre isso? Aí ele já era informado. E o método do trabalho, olha só a coisa, olha só, eu comecei a gente fazia exames periódicos, né? Isso é obrigatório por lei. E eu tinha, o resultado a gente fazia o periódico, se não me engano, era semestrais, os periódicos. E eu estava com disfunção hepática. A gente tinha os marcadores no rim que a gente tem, né? Que são chamados LP e SP. E estava apresentando alteração. O médico nunca comentou isso. Eu não sabia disso, porque eu era leigo na questão da saúde, né? E tinha um amigo meu, a gente trabalhava no turno, uma outra pessoa que estava com o mesmo problema na época. Depois a gente trocando as ideias, e tinham várias pessoas que aconteceu a mesma coisa. No caso era a doença hepática, que você tem produtos lá que ela tinha não, ainda tem, está lá até hoje. Só depois é que eu vim ver, quando você começa a ficar doente, que você começa a conhecer os problemas. Aí eu fui juntando as documentações todas para provar. Até hoje eu tenho minhas brigas com os hepatologistas, que eles alegam pelo meu corpo, né? Que eu entrei na Pronol e eu tinha minha função hepática normal. Os hepatologistas dizendo, porque você é gordo, não sei o que, coisa nenhuma. Eu não comecei isso. Eu fui monitorado, fiz vários exames e vi o que aconteceu. Tanto é que com o meu afastamento, minha função hepática regularizou. Hoje, né, está regularizada. O senhor trabalhava em uma profissão de alto risco? Analista químico. Porque a gente era periculoso. A gente ia na área também, fazia a análise na área. E quais eram as vantagens por isso? Vantagem, que eu não entendi, deixa eu perguntar. O senhor tinha alguma vantagem por trabalhar em uma área? Não, por lei é o seguinte, se você trabalhar na periculosa, você tem o quê? O adicional noturno mais 30% de periculosidade, certo? E quem trabalha no polo, você tem hoje é que eles chamam de, você tem uma conversão de anos, por exemplo, cada um ano trabalhado equivale a 1,4, certo? Se você trabalha 10 anos, é como se você tivesse trabalhado 14 anos, quer dizer, para a aposentadoria, você trabalha, né, menos tempo em função da sua área, sua função de periculosidade, função de trabalhar na empresa. A empresa cobria essas coisas normalmente? A empresa pagar.
89, eu entrei no Polo em 90 nessa empresa. Aí eu sei que em fim de 89, não sei de exato, eu sei que foi em 89, acho que no segundo semestre de 89 foi feito um acordo entre os dois sindicatos, os patrões e os empregados. Chamada cláusula quarta, que está hoje aí na mídia, certo? Aí o que foi que aconteceu? Quando eu entrei no Polo, dia 2 de janeiro de 90, certo? Aí o que foi que aconteceu, meu filho? Nós íamos ter reajuste de salário. A gente tinha reajuste, eu não me lembro quando é que era, mas era diferente, que a inflação na época era galopante, né? Nós tínhamos reajuste, vamos dizer assim, mensal, bimensal, qualquer coisa assim. Era para ter um reajuste na época em torno de 80%. Certo? Sabe o que aconteceu? Nosso grande Collor de Melo, Fernando, veio com aquele plano dele, plano Collor, e tirou dinheiro de todo mundo. Da conta de todo mundo. E aí também nosso acordo não foi respeitado, aí não teve reajuste de salário e até hoje repercute no povo, em todas as funções. Essa causa já vai estar fazendo 18 anos, já está fazendo 18 anos, está aí na mídia, sobre os direitos dos trabalhadores. Né? E até hoje isso repercute no povo. Para você ver, o sindicato está centrado nisso aí, inclusive está mobilizando toda a classe trabalhadora. Hoje a maioria está, mais de 50% está aposentado, teve gente que não sei, né? Tem gente que ainda está lá, mas mais de 50% está aposentado. O senhor é hoje professor. Como o senhor se sente assistencializado pelo governo do estado, pela lei federal também? Como professor? Como professor. Mas está sendo melhorado. Em primeiro lugar, né? Pela minha experiência como professor, acho que a classe mais mal paga e mais reconhecida aqui. Eu como experiência de professor. É muito mal remunerado, muito mal pago e também está precisando, acho que, né? Se bem que eu não estou engajado bem nessa né? Mas pela minha vivência no Polo, eu achava a classe dos trabalhadores do Polo muito mais organizada do que a classe dos professores. Então o senhor reconhece a importância dos sindicatos aí? Com certeza. Quem segura é o nosso órgão, rapaz, que representa a gente, que representa o interesse dele. A mensagem que eu deixaria é o seguinte: a gente tem que procurar se informar, saber dos nossos direitos, né? Também, se uma pessoa informada, politizada, pessoa engajada, para poder saber justamente por onde é que anda, o nosso direito. Isso aí é importante, isso é fundamental. Os direitos do trabalhador são elaborados e modificados pelo Poder Legislativo. Então é essencial a escolha correta de deputados e senadores que se preocupem com a causa do Irene trabalho. Maria é funcionária terceirizada da CBPM e fala da sua diferença para um funcionário contratado. Boa tarde. A senhora, como funcionária terceirizada, qual a diferença que a senhora sente prática da senhora como funcionário contratado na empresa? As condições do contrato, né? Porque o funcionário público ele tem outras vantagens que o terceirizado não tem. Quais, por exemplo? Assistência médica, estabilidade, a questão do tipo de alimentação, se tiver alguma participação de lucro. O contrato do terceirizado é muito importante, porque tem contratos que não tem tantas vantagens, tem outras que são contratos que dão uma determinada segurança ao trabalhador. E os chefes do setor com que a senhora trabalha, a senhora acha que a senhora tem um bom relacionamento? E qual a diferença de um funcionário de um bom relacionamento com seus chefes, com um mau relacionamento com seus chefes? Eu acho que isso depende muito do funcionário e do chefe. Porque o chefe, apesar dele ser chefe, mas ele tem que ter humildade. Ele tem que saber tratar bem o funcionário. E vice-versa com o funcionário. A senhora acha que seus direitos são garantidos realmente? Eu acredito que sim. Pelo menos existe um contrato
da empresa onde eu presto serviço. Alguma vez a senhora já recebeu dinheiro para o fundo de garantia de tempo de serviço? Já, sim. Como a senhora conseguiu? Eu consegui através da rescisão contratual. A senhora já viveu malas experiências como funcionária terceirizada? Já, sim. Prestei serviço na Caixa Econômica, no processamento de dados, e já tiveram empresas que saíram e não fizeram a rescisão. E a Caixa também não tomou conhecimento, que eu acho isso errado. Desde quando a gente presta serviço a uma empresa, eu acho que aquela empresa que faz o contrato com a prestadora de serviço tem que zelar pelo funcionário que está lhe prestando serviço. Normalmente as empresas têm um tratamento diferenciado com os funcionários terceirizados? Sim, tem. Existe isso, sim. Existe. A senhora sente isso como? Essa diferença de tratamento? Olha, isso é muito relativo, certo? Aqui nessa empresa que eu estou prestando serviço, eu não sinto isso com o meu chefe, porque eu sei com toda a modéstia que eu sou um bom profissional. E normalmente o funcionário terceirizado comete alguns erros com o seu contrato, o próprio funcionário? Aí eu não sei. Eu tenho que falar por mim. Eu nunca tive problema nenhum nas empresas que eu fui terceirizada. Nunca tive problema. E as empresas que terceirizam um funcionário, elas ensinam como o funcionário deve agir? Não. Não orientam, nenhum tipo de orientação? Não. Outra coisa que eu também acho errado é que o funcionário terceirizado, ele fica prestando um serviço naquela empresa que não tem como se diz, não tem nenhuma atenção daquela empresa que terceirizou. E como os funcionários terceirizados podem se organizar para garantir seus direitos? Aí isso aí eu não sei não, eu não sei se nem se existe sindicato de terceirizados. Não sei nem se existe. Apesar disso, nem todos conhecem seus direitos. A Constituição garante alguns direitos ao trabalhador, como auxílio-doença, aposentadoria, férias, hora extra, FGTS, 13º salário, licença maternidade ou paternidade, carteira de trabalho. Antônio trabalha há 22 anos em uma única empresa e no seu depoimento ele dá sua opinião sobre os trabalhadores do Brasil. Você acha que conhece bastante os seus direitos de trabalhador? Mais ou menos. Você acha eles suficientes? Pouco. Você já teve algum problema por não conhecer os seus direitos? E por você conhecer, o que tem lhe facilitado? Facilitar você procura buscar, quem conhece, conhecimento, vai diante da justiça, no caso, você vai e informa. Que tipo de problema você já passou nos seus empregos? Trabalho assim, no caso? Exato. O trabalho trabalhar, ter um serviço que você não receber, no caso, ele não pagar o serviço, trabalhar. E quem você teve que buscar para conseguir esse? No caso, a justiça do trabalho. Através de quem você chegou? Através de quem você chegou lá? Não, sobre indicações, pessoal, qualquer problema que você tem, com uma empresa de trabalho, você tem que sempre procurar a justiça do trabalho, claro. E sindicatos têm lhe ajuda? Sindicato, mas geralmente o sindicato não ajuda muito não. Por quê? Não sei, deixa eu ver aqui, mais ou menos. Mas eu sei que na hora de sair não ajuda. Não ajuda não. Então você acha que o sindicato realmente, efetivamente, ele não consegue ajudar? Ele só consegue ajudar. Na hora prática ele não consegue? Ele só consegue ajudar a gente, só reivindicando o aumento de salário. Somente assim? Não. Só para isso que serve o sindicato? Não é só para isso que serve. Eu sei que ele serve, mas não é que diz. Eles não... Você, pelo que você conhece o seu direito de trabalhador, todas as empresas buscam praticar os direitos seus? Agir
corretamente? Quer dizer, acho que eu trabalhei, graças a Deus, a maioria. Carga horária, hora extra, férias, feriado, tudo direitinho. Seus companheiros também? Também. Existe alguma diferença de tratamento da sua empresa e as outras empresas? Você sente falta de algum tipo de tratamento? Isso é dessa parte. É porque ele ficou falando assim de espécie de tratamento, é discriminação de trabalho. Discriminação de trabalho. E quem pode lhe ajudar, pelo que você conhece, seus direitos sobre discriminação de trabalho? Então, pode ajudar palestra, trabalho. E quem pode fazer esse tipo de coisa? Não, mas no caso aqui tem várias palestras. Tem várias, mas sempre tem uma discriminaçãozinha, porque geralmente a pessoa quando trabalha na limpeza, a pessoa tem uma discriminação. Mas e algum abuso assim em termos de trabalho? Tem muita gente que se aproveita do trabalho. E você já... São muitas coisas que não é da sua função? Na minha função, mas a gente tem que fazer. Eu acho que também não é só aqui, em todos os lugares, mas hoje em dia todo mundo está trabalhando para você ter uma profissão, um serviço, mas você tem que estar trabalhando com dois, três, e estar fazendo outras coisas, certo? E o que você acha que pode ser feito para mudar essa ideia de que seus direitos você não pode, você pode abrir mão para poder ter um emprego? Então às vezes a pessoa tem que abrir mão de algum direito para continuar no emprego, você acha assim? E o que você acha que tem que fazer para melhorar essa questão? Muitas vezes você, na empresa, você tem que fazer uma curva. No caso você perde 40% do GTS, mas você continua empregado, no caso eles não perdem contrato, né? Aí vai fazer o contrato, você perde alguns direitos, algumas coisas. Já foi demitido com justa causa? Já está dizendo. E sem motivo algum? Sem aviso prévio? Geralmente é com aviso. Com aviso? Quer deixar alguma mensagem? A mensagem que eu quero deixar é porque o pessoal tem mania como eu falei, de discriminação do trabalho. Eu acho que não deve existir isso. Que o pessoal da limpeza, aí acha, tem muita gente que até não pega na mão, acha que estava na limpeza, mas tem muita gente aí que é doutor aí, que aquilo outro, e não tem higiene boa. Bom dia. Bom dia. A senhora pode se apresentar? Bom dia, meu nome é Clarissa, eu sou advogada, sou especialista em direito pessoal civil e estou disponível para poder responder as dúvidas que você tem de direito do trabalho. O que um empregado normalmente ele já ganha só em saber seus direitos? Bem, isso é muito importante para os empregados, o conhecimento dos seus direitos. Por quê? O que ele vai ganhar com isso? Ele vai ser uma pessoa mais instruída para saber reclamar quando a empresa estiver extrapolando os limites da lei, certo? Que na prática isso eventualmente pode acontecer. Dentro das empresas, é que um funcionário pode recorrer em caso de descumprimento de contrato por parte do empregador? Bem, dentro da empresa, o primeiro passo seria ele conversar com recursos humanos, certo? Primeiramente, conversar com recursos humanos. Caso não fosse resolvido, ele poderia conversar com o sindicato da empresa para poder tentar solucionar. Ele estaria obrigadamente a conversar com o RH. Caso não solucionar, seria procurar o sindicato para tentar o sindicato intermediar diretamente com a empresa. Normalmente, quais são os motivos de demissão por justa causa? Bem, o motivo de demissão por justa causa, normalmente, o senhor quer saber na prática ou foi previsto em lei? Na prática, assim, quais são os mais comuns? Os mais comuns são abandono de emprego, certo? A pessoa arruma outro emprego e não informa a empresa. Então fica, vamos dizer assim, um prazo, não existe um prazo na lei, mas o prazo na prática são 30 dias. Ele abandona a empresa, em 30 dias a empresa comunica, ele não retorna. Então o abandono de emprego é um dos motivos. Outro motivo também é a insubordinação do empregado, certo? Temos também a desídia do empregado, também é um dos motivos, apesar de ser difícil de ser provada, é um dos motivos. E o que seria desídia? Desídia é o caso do empregado que não cumpre com seus deveres, não chega no horário, certo? Ele falta bastante. Seria isso.
Um outro motivo que está bem em voga é o caso do mau procedimento. Qual seria isso? Pegar aqui a lista, o nome agora me fugiu. É o caso do empregado que usa muito a internet para usos particulares, como sites indevidos na empresa. Então esse é um dos motivos que vem aumentando muito o índice de justa causa. E o que normalmente leva a empresa a descumprir o contrato com o empregado? Normalmente leva a empresa a descumprir o contrato do empregado. Não tem um motivo assim, essa pergunta é meio complicado, né? Não tem nenhum motivo assim para descumprir. E como a senhora avalia os direitos trabalhistas brasileiros? Eu acho muito surreais. Os direitos trabalhistas são surreais, porque o que acontece? Na prática existe uma outra visão, assim, se o empregador mesmo seguir a risca todos os direitos trabalhistas, ele não tem como se manter. Porque existe também o pagamento dos empregados, como também tem os impostos. Então, na prática mesmo, são direitos surreais que deveriam se adequar à realidade. Eu acho que não se adequam à realidade. Acho muito paternalista. É muito importante que vocês... Quero deixar uma mensagem para vocês conhecerem bastante seus direitos, certo? Pegar a CLT, certo? Ler também a convenção coletiva, o acordo coletivo do seu trabalho, para poder saber, se instruir direitinho, o que é que vocês têm direito, o que é que vocês não têm, conversar bastante, certo? E sempre tá eu quero encerrar essa entrevista informando vocês, para vocês se interessarem por essa matéria de trabalho, que é uma matéria muito importante, certo? Todos vocês que vão entrar no mercado de trabalho, para ter conhecimento, certo? Na CLT, que é a Consolidação da Lei de Trabalho, tem que ter conhecimento também na convenção, no acordo coletivo da sua empresa, no regulamento de sua empresa, para não se deixarem enganar, certo? Não aceitarem as imposições da empresa, certo? No obstante a pressão para não perder emprego, como abrir mão do horário do almoço, horas extras que não são pagas, está sempre cobrando, certo? Porque é um direito de vocês, tá? Por isso, porque está previsto na lei e na Constituição Federal. O acúmulo no trabalho e a má remuneração causa estresse no trabalhador. Еще сегодня рождень. Да ты что? Да, сейчас. Да. Após adquirirmos mais conhecimento, encerramos mais uma edição do Jornal do Trabalhador.
Estamos começando mais uma edição do jornal. Estamos começando mais uma edição A Constituição garante alguns direitos ao trabalhador, como auxílio doença, aposentadoria, férias, hora extra, FGTS, 13º salário. Nossa equipe conseguiu nesse trabalho reunir. Oi. Antônio trabalha há 22 anos em uma única empresa e dá o depoimento dos trabalhadores brasileiros. Eu esqueci, mano, que eu tava gravando. Vai. O trabalhador, além de direitos, às vezes se esquece que tem deveres. Então, devemos procurar melhorar nossos treinamentos, nossos treinamentos. Então, vamos procurar